O grito pode representar desespero, euforia, emoção, ira, tristeza ou até mesmo alegria. Um grito pode libertar uma alma cativa. Um grito pode libertar um povo, uma nação. E falando em grito de libertação, eu quero falar do grito dado por Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. Dom Pedro I e o grito de independência. Meu nome é Jefferson Lousa e este é o canal Grandes Histórias. Antes de contarmos a história deste grande libertador, eu quero convidar você, que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu like, pois ele é muito importante para nós. Solta a vinheta. Pedro nasceu na manhã de 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, em Portugal. Ele foi nomeado em homenagem a São Pedro de Alcântara e o seu nome completo era composto por 16 nomes, como mencionado na abertura deste vídeo. Desde seu nascimento, recebeu o prefixo honorífico de Dom. Seu pai era o então Dom João, príncipe do Brasil. A sua mãe era a infanta Carlota Joaquina, filha do rei Carlos IV de Espanha, e sua esposa Maria Luísa de Parma. Pedro era membro da Casa de Bragança. Seus avós eram a rainha Dona Maria I e o rei Dom Pedro III de Portugal. Apelidado de O Libertador e o Rei Soldado, foi o primeiro imperador do Brasil como Pedro I, entre 1822 e 1831. E também rei de Portugal e Algarves, como Pedro IV, entre março e maio de 1826. Pedro viveu seus primeiros anos de vida em Portugal, até que tropas francesas, lideradas por Napoleão Bonaparte, invadiram o país em 1807, forçando a transferência da família real para o Brasil. Os pais de Pedro tiveram um casamento infeliz. Carlota Joaquina era uma mulher ambiciosa que sempre procurava defender os interesses dos espanhóis, mesmo em detrimento de Portugal. Havia relatos de que ela era infiel com o marido, chegando ao ponto de conspirar contra ele junto com nobres portugueses insatisfeitos. Pedro era o segundo filho menino mais velho de João e Carlota Joaquina. O quarto filho no geral, tornando-se o herdeiro aparente de seu pai com o título de Príncipe da Beira em 1801, após a morte de seu irmão mais velho, Dom Francisco Antônio. Os pais de Pedro se afastaram em 1802. João foi viver no Palácio Nacional de Mafra, enquanto Carlota Joaquina ficou no Palácio do Ramalhão. Pedro e seus irmãos, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Francisca, Dona Isabel Maria e Dom Miguel foram viver no Palácio de Queluz junto com a sua avó, a rainha Dona Maria I, longe dos pais. No final de novembro de 1807, quando Pedro tinha apenas 9 anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e toda a família real portuguesa fugiu de Lisboa, como citado anteriormente. A corte atravessou o Oceano Atlântico até chegar em março do ano seguinte à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a maior e mais rica colônia de Portugal. Desde a chegada da família real portuguesa em 1808, o Brasil tinha gozado de grande autonomia política e diversas vantagens econômicas com a abertura dos portos, que eram acessíveis apenas para embarcações portuguesas. A abertura dos portos gerou a possibilidade de um leque de oportunidades econômicas que beneficiaria consideravelmente os comerciantes instalados em cidades como o Rio de Janeiro. Porém, com a ameaça do governo português de revogar essas outras liberdades, criou-se um grande desconforto na colônia.
o que se estendeu pelos anos seguintes. Voltando a falar do nosso protagonista, a personalidade de Pedro era marcada por uma vontade enérgica que beirava a hiperatividade. Era impetuoso com uma tendência para ser dominador e temperamental. Distraía-se ou ficava entediado facilmente, entretendo-se com namoricos em sua vida pessoal, além de suas atividades equestres e de caça. Seu espírito inquieto fazia-o buscar aventuras e, certas vezes, disfarçado de viajante, frequentava tavernas nos distritos de pior reputação do Rio de Janeiro. Pedro raramente bebia álcool, porém, era um mulherengo incorrigível. Seu primeiro caso duradouro conhecido foi com uma dançarina francesa chamada Noémie Thierry, que teve uma criança natimorta de Pedro. Seu pai, que em 1816 tornou-se rei João VI com a morte de Maria I, enviou Thierry para longe a fim de que ela não ameaçasse o noivado de Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, filha do imperador Francisco I da Áustria e a princesa Maria Teresa da Sicília. Pedro e Leopoldina casaram-se por procuração no dia 13 de maio de 1817, com ela assumindo o nome de Maria Leopoldina. Nesta época, era comum as pessoas se casarem sem se conhecerem. Quando Maria Leopoldina chegou ao Rio, em 5 de novembro, imediatamente se apaixonou pelo marido, que era muito mais charmoso e atraente do que esperava. Pedro, então com 19 anos, era elegante e um pouco mais alto do que a média, possuindo olhos negros e um cabelo castanho escuro. Habitualmente arrumado e limpo, ele havia adotado o costume brasileiro de tomar banho frequentemente. Uma coisa boa ele aprendeu aqui no Brasil, certo? A missa nupcial ocorreu no dia seguinte, com a ratificação dos votos feitos anteriormente por procuração. O casal teve 7 filhos: Dona Maria, Dom Miguel, Dom João Carlos, Dona Januária, Dona Paula, Dona Francisca e Dom Pedro. Em abril de 1821, um ano após o início da Revolução Liberal do Porto, João VI volta para Portugal, deixando Pedro no Brasil como regente. Ele precisou lidar com ameaças de tropas portuguesas revolucionárias e insubordinadas, com todas no final sendo subjugadas. Por conta de todos os conflitos de interesse que beneficiariam somente Portugal, Pedro anunciou o Dia do Fico em 9 de janeiro de 1822, contrariando as ordens das cortes de seu país que exigiam o retorno do seu príncipe a Portugal e também a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. A partir daí, o clima entre Brasil e Portugal foi ficando cada vez mais insustentável e em 2 de setembro, Dona Maria Leopoldina convocou uma sessão extraordinária, presidida por José Bonifácio, onde ficou decidido que o momento de declarar a independência do Brasil tinha chegado. A Declaração de Independência foi redigida e enviada junto às cartas portuguesas para Dom Pedro. Na carta, o príncipe foi informado que as cortes tinham anulado todos os atos de gabinete de Bonifácio e removido o restante do poder que ele ainda tinha. Pedro voltou-se para seus companheiros, que incluía sua guarda de honra, e falou: "Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. A partir de hoje, as nossas relações estão quebradas." E continuou depois de arrancar a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." Ele desembainhou sua espada afirmando o seguinte: "Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade", e gritou: "Independência ou morte." Este evento aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. O grito de independência ou morte é também conhecido como o grito do Ipiranga. No dia 12 de outubro do mesmo ano, 1822, Pedro foi aclamado imperador do Brasil, justamente no dia em que completava 24 anos.
No dia 1º de dezembro de 1822, foi coroado e consagrado, e o país passou a ser conhecido como o Império do Brasil. Até março de 1824, o imperador derrotou todas as forças fiéis a Portugal. Em 7 de abril de 1831, deixou o trono brasileiro em favor de seu filho mais novo, Pedro II, e parte para a Europa. Em julho de 1832, Pedro invadiu Portugal no comando de um exército composto por mercenários estrangeiros. Inicialmente, seu envolvimento parecia ser uma guerra civil portuguesa. Porém, logo o conflito ficou maior e englobou toda a Península Ibérica em uma disputa entre defensores do liberalismo e aqueles que queriam a volta do absolutismo. Ele foi considerado por contemporâneos e pela posteridade como uma figura importante que auxiliou na propagação dos ideais liberais que haviam permitido que o Brasil e Portugal deixassem os regimes absolutistas para formas mais representativas de governo. Pedro morreu aos 36 anos de idade com tuberculose em Queluz, no dia 24 de setembro de 1834, há exatamente 12 anos depois de proclamar a independência do Brasil. É ou não é uma grande história? O que a história de Dom Pedro I pode nos ensinar? Comente aqui embaixo, o seu comentário é muito importante. Nos vemos na próxima grande história. Deus te abençoe. Abraços.